E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Dino Silva e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como imigrar, principalmente para a França, que é onde eu moro, porque eu tenho recebido mensagens de amigos por Facebook, por WhatsApp, perguntando como faz, qual foram os primeiros passos que eu dei para poder vir, beleza? Então, se liga que o vídeo tá legal. Então, galera, a primeira coisa que você deve fazer se você pensa em sair do país, principalmente agora que o Brasil está passando por uma crise dessa e a maioria das pessoas estão sem emprego, é se programar. No meu caso, eu vim meio que na doida, sabe? Eu decidi do dia pro outro, sim, e falei simplesmente vou. Mas eu não recomendo porque eu passei por problemas, tipo, quando eu cheguei aqui, pela falta de programação, sabe? Por vir às cegas, achando que era só chegar aqui e ia ser tudo mil maravilhas. E não é bem assim, tá? Fica de olho, não é bem assim, as coisas não funcionam desse jeito. Se programe tudo que você imagina, nos mínimos detalhes, coloque tudo na ponta do lápis, da caneta, do que você quiser. Então não venha sem se programar, é o primeiro passo de tudo, beleza? A segunda coisa que eu recomendo pra você é, cara, você se dedicar ao idioma. Não adianta você ir para um país sem saber falar nada, cara, sem saber falar um pouquinho do idioma deles. Cara, você tem que saber o mínimo, sabe? O mínimo para poder vir. Nem você tem que saber conversar com as pessoas, porque eu vim aqui achando que sabia alguma coisa de francês, mas quando você chega aqui você vê que realmente você não sabe nada, que é tudo muito difícil, o idioma é completamente o contrário do que você imaginava que seria, e nada é fácil, dificílimo quando você não sabe falar o idioma. É difícil para tudo, sabe? É difícil para você ir no mercado, é difícil para você comprar um pão, é difícil para você arrumar emprego, é difícil para tudo. Então, segunda dica que eu dou para você é, cara, tenha o mínimo do francês na ponta da língua, sabe? O mínimo que eu falo é o suficiente para você se comunicar com alguém, porque não adianta você vir sabe, bonjour e bonsoir, bonjour, cara, não adianta. Vem realmente com um conhecimento bastante bom do francês. Não vem a louca, apesar que muita gente faz isso. Inclusive eu fiz isso e aprendi aqui durante o tempo, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você aprenda antes. A terceira dica que eu dou para você que está querendo vir aqui para a França é a questão de aluguel. Cara, se você puder sair do Brasil com algo já alugado aqui, sabe? Assim, por intermédio de alguém, de um amigo conhecido, ou conversando com alguém que queira alugar, entra nesses grupos de brasileiro na Europa, brasileiro na França, que sempre tem questão de aluguel. Se você conseguir negociar um aluguel antes de sair, é muito bom, porque você chegar aqui e ficar em hostel para depois procurar um aluguel é muito difícil, cara. Às vezes não aparece, às vezes não, você não tem dinheiro suficiente, cara, é meio complicado. E você não pode depender dessas coisas. Você tem que, perdão, você tem que realmente vir já com um aluguel acertado, sabe? Tudo certinho. Não vem na doida achando que vai ficar dias e dias em hostel ou em hotel, porque não dá, é muito caro. Então, eu aconselho você a outra dica que eu dou para você é a questão do visto de permanência aqui, da carte de séjour, do titre de séjour. Eu sei que é fácil falar para você correr atrás de um visto, mas o visto não é fácil e também não é fácil você viver aqui de forma ilegal. É muito difícil, porque você fica 24 horas com medo de que a polícia migratória te pare, sei lá, a polícia peça os documentos e você acaba se ferrando e sendo deportado. Mas se bem que aqui é muito tranquilo, se você não fizer nada de errado, você não sei lá, não sair fazendo besteira por aí pela cidade, dificilmente eles vão te pegar. É muito raro isso. Dá pra você viver, sim, sem visto, claro. Pra tudo tem um jeito, tudo você consegue. Dá pra viver, mas é de uma forma difícil. Se você puder dar entrada num visto direto do Brasil para poder vir para trabalhar ou ficar por um tempo regular, é beleza, porque sem visto, sem uma autorização de trabalho, você não consegue abrir uma conta, você não consegue uma consulta médica, você não consegue praticamente nada.
Mas, como eu disse, tudo tem um jeitinho, né? Tudo você consegue, mas que não é fácil, é super difícil, então venha sabendo que se você vier morar ilegal, a vida não vai ser fácil, essas coisas não vão ser fácil, médico não é fácil, abrir conta não é fácil, trabalhar não é fácil, então fica a dica. A próxima dica que eu dou pra você é a questão de emprego. Cara, o emprego aqui não é difícil, é fácil. Porém, é aquela questão do idioma. A maioria dos trabalhos bons que você consegue aqui, que não seja em limpeza ou sei lá o que, algo, ou trabalhar em obra, essas coisas assim, se você for homem ou mulher também trabalha em obra, é, você tem que aprender o idioma, primeiro de tudo, porque aí você consegue um trabalho decente, você consegue trabalhar de boa num escritório, num restaurante, qualquer coisa assim que não seja tão pesado. Então, vale a pena realmente você aprender o idioma. E as oportunidades de emprego tem muita, isso tem bastante, mas você tem que estar preparado sei lá, para exercer aquela função. E uma das principais é você falar o francês. Não adianta. Não adianta, você tem que saber falar o francês para conseguir emprego melhor, que não seja pesado. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, eu me fudi, tive que trabalhar em obra, porque eu não sabia falar o idioma, então eu tive que trabalhar com brasileiros ou com portugueses. E eu digo pra vocês que não é legal, não é fácil. A gente se sente meio, sei lá, parece que você não estudou pra nada na vida, porque eu estudei bastante no Brasil, cheguei aqui e fui trabalhar em obra, ficava tipo, mas beleza, todo começo é difícil, então emprego tem, não precisa ter dúvida, emprego tem, mas se prepare de forma que você consiga se comunicar com as pessoas para conseguir emprego. E a questão de emprego fechado aqui também tem, mas isso é tema para outro vídeo, beleza? Se esse vídeo aqui fizer algum, sei lá, algum sucessinho, eu faço outro explicando como você consegue trabalhar aqui sem ter autorização de trabalho e mesmo assim empregado, beleza? Assim, com um contrato. A outra dica que eu dou pra você é trazer dinheiro, traga bastante. O que você puder trazer de dinheiro, traga para ficar de reserva aqui, porque toda vez não. A maioria dos casos das pessoas que eu conheço, quando chegou aqui, ficaram 2, 3 meses sem trabalho, e isso é meio que regra. Eu, por exemplo, fiquei uns 2, 3 meses sem conseguir um trabalho bom, sabe? Sem conseguir um trabalho que realmente pagasse bem e que eu conseguisse pagar minhas contas tudo. Então, realmente leva um tempo, uns 2, 3 meses, então traga dinheiro suficiente para você sobreviver esses 3 meses e pagar o seu aluguel tranquilo, enquanto você procura emprego, porque realmente se você não trazer dinheiro você tá fudido. Eu tô falando isso por experiência própria, então se liga. A última dica que eu dou pra você é que se você tiver a oportunidade de vir, venha. É isso, venha, porque é um outro mundo, é um outro idioma, são outras pessoas, é, é uma cultura diferente, é uma experiência diferente. Você vai estar crescendo como pessoa, crescendo como cidadão. Você vai ficar tão indignado quanto eu, porque quando eu cheguei aqui eu fiquei muito indignado por ver que o transporte público funciona, a saúde funciona, o transporte funciona, a cidade funciona perfeito, tudo funciona perfeito. Nada. Só em dia que tá nevando. Quando tá nevando muito, pode saber que o transporte público vai parar, porque, sei lá, problemas. No mínimo. Mas tudo funciona, cara. Questão de segurança, saúde, tudo. Isso também é tema para um próximo vídeo. Então, beleza? Assiste até o final aí, compartilha. Comenta o que você quer saber no próximo vídeo que eu te falo. Falou!